Olá, que bom que apareceste. Tenho a dizer-te isto: se eu consegui, tu consegues. Garanto-te, com 40 anos eu fui tirar um curso intensivo de alemão sem saber uma única palavra, nem aquelas assim mais feias que a gente aprende logo nas línguas. Não sabia mesmo, nadinha. Não tinha ideia de gramática, de estrutura, nada. Toda a minha vida, desde pequenina, punha-me a ver televisão e a ver as legendas, não é? Dos filmes em inglês, de propósito. Adorava, amava. E então aprendi inglês com muita facilidade. E sempre foi a minha opção, sempre foi a minha preferida. Francês, aprendi também na escola, gosto ainda, gosto. Pena, perdi um pouco, ou muito. Perdi um pouco ou muito. Mas quando vem assim uma palavrinha de francês, eu noto que vem à memória e lembro-me, e isso é fantástico. Relativamente ao alemão, aquilo que eu te queria dizer, partilhar contigo, são boas notícias. Antes de mais, foi para mim também uma surpresa muito agradável quando comecei as aulas, perceber que há efeito. Antes de mais, aí está, antes de mais, a minha surpresa agradável foi perceber que havia palavras parecidas com o inglês, que era uma coisa que eu não fazia ideia, não é? Então, ao saber que era parecido com o inglês, pensei, é muito mais fácil para mim, o que pode ser uma boa rasteira, porque assim que aprendemos em alemão tem uma conotação completamente diferente, a forma de dizer, não é? E então corres também aquele risco de dizer as palavras com a pronúncia inglesa, que era o que eu às vezes também fazia. Mas isso é algo que com a prática, com o tempo, tu vais conseguindo corrigir e vais-te desabituando. Vais-te desabituando. Por exemplo, eu hoje, como tenho sempre que estruturar o meu pensamento em alemão, é ao contrário. Eu percebo o inglês 100%, ou ok, 90%, de filmes, de séries, de documentários, adoro, e ponho as legendas sempre em off, porque não preciso. Então eu percebo tudo. Mas quando eu quero falar inglês, vem tudo misturado com alemão. E acho que isso acontece a todas as pessoas que aprendem uma nova língua, porque é óbvio, é o alemão que eu mais preciso no meu dia a dia para trabalhar, para me fazer entender, para os médicos, para ir às compras, para comunicar com as pessoas. Então é isso que faz sentido, não é? Claro que agora é a minha prioridade. Bom, mas o que eu queria partilhar hoje aqui contigo é que vais conseguir. Pensa, escolhe um bom curso, informa-te, escolhe um bom curso que tenha uma duração significativa, que não seja uma coisa, se calhar, por exemplo, só online ou 2 meses e estás pronto. Não, se puderes investir tempo e dinheiro, claro, mas sobretudo, se calhar, tempo, investe numa coisa assim melhor, com mais qualidade, com mais tempo, até se possível que possas ter aquela partilha e aquela interação com o teu professor, porque isso é muito importante, que o teu professor vai começando a conhecer-te, vai começando a entender as tuas tendências. Um, por exemplo, vou dar aqui um exemplo muito engraçado. Claro, houve mais, mas eu tinha uma dificuldade com a palavra aeroporto. E então nas aulas eu dizia sempre airport. Era para mim só assim muito automático. E a minha professora Sara, não estamos no inglês. É Flughafen. Claro que não tem nada a ver. Mas o que eu queria dizer, antes de mais, é que boas notícias. Há efetivamente várias palavras parecidas com o inglês e isso, pelo menos a mim, ao início motivou-me. Por exemplo, foot em inglês, fosse. Mother em inglês, meine Mutter em alemão. Inglês também, um problema que nós temos, por exemplo, nós dizemos my man e em alemão tu dizes mein Mann. Eu tinha uma colega
nomeadamente que, por exemplo, não conseguia dizer man, dizia sempre man. Family, inglês, família em alemão. House, inglês, house, alemão. Peço desculpa se não estiver aqui agora a dar as pronúncias muito, muito perfeitas em inglês, mas é por causa desta mistura, não é? Mas é por aqui, é por aqui. Podes até informar-te, fazer pesquisa e entender que há efetivamente. Depois, então, semelhanças com o inglês. A minha maior surpresa foi perceber que há inclusivamente também palavras semelhantes com o português. O que ainda hoje me ajuda bastante, porque por vezes, quando eu não sei mesmo uma palavra, e já me aconteceu, por exemplo, na área profissional, estar ali a pensar: oh meu Deus, como é que diz esta palavra? Eu não estou mesmo a conseguir lembrar. Então já me aconteceu: espera, vou fazer aqui um teste. Vou tentar dizer aqui a palavra portuguesa adaptada, porque há aqui uns segredos, umas adaptações, e vamos ver se isto cola. E acontece que em muitos casos funciona mesmo. Por exemplo, há palavras que até são mesmo muito, muito parecidas com o português. Também estive a informar-me que, quer dizer, já tinha ideia, mas nem sabia que até eram bastantes. Por exemplo, animais, palavras sobre animais, em alemão e em português. Por exemplo, elefante, também se diz elefante, só se escreve de uma maneira diferente. Papagaio, papagaio, zebra, e eles dizem zebra, porque é aquela intuação, não é? De algumas letras e de algumas combinações e de algumas palavras, que aí já é um bocadinho diferente. Pinguim, creio que é mesmo pinguim, também que se diz. E por aqui fora, acho que aqui na parte dos animais, embora alguns de facto não tem nada a ver. Por exemplo, cão, hund. Gato, Katze. Embora Katze seja feminino, e depois tens o der Kater masculino. E aqui é uma outra questão dos pronomes e dos artigos, que já vamos falar aqui um bocadinho mais à frente, que também é uma dificuldade. Mas então, estamos aqui na parte positiva, não é? Da parte das semelhanças. Algumas palavras, verdadeiramente. Lá está a família. É então a palavra se calhar aqui mais comum de ser idêntica, porque é família. E aqui também era uma dificuldade que nós portugueses tínhamos, porque nós dizemos família e tens que acentuar o família, mi. A sílaba forte aqui é o mi, família. Então, só com os pormenores. Mas depois é claro que se tu disseres até família, se calhar em algumas situações as pessoas vão te perceber. Nem sempre, nem sempre. Porque há alemães que de facto nunca estudaram outra língua, não passaram por isso, não estudaram mesmo outra língua. Então, se tu não disseres exatamente com a pronúncia certa, vais ouvir um não te compreendo. Ich verstehe dich nicht. Was meinst du? Não te entendo, não te compreendo. Pronto. Um pouco assim. Mas então isso significa também que às vezes, com um bocadinho de esforço, tentarmos dar ali a intuação correta, estudarmos também um pouquinho, mesmo depois do curso feito, não é? Tens as bases, mas depois um bocadinho em casa, perceber até no local de trabalho o que é que faz mais falta e também fazermos aqui um bocadinho a nossa parte, não é? Depois, uma outra surpresa positiva que eu tive é que também há vários verbos, e aqui aquela questão de eu vou ver se isto pega como adaptação. Há vários verbos que são idênticos ao português, como por exemplo comunicar, kommunizieren, que há alguns, sei lá, registrar,
registrieren. Hum, e, e algumas vezes, então, quando tentamos aqui, em vez do ar, colocar ali o ihren, muitas vezes conseguimos lá, lá chegar. Claro, nem sempre, mas há efetivamente. Então, na questão dos verbos, há mesmo muitos. Há mesmo muitos. É uma questão também de tu fazeres um bocadinho de pesquisa. Recherchieren, não tem nada a ver, é só pesquisar, recherchieren. Pronto, também há estes casos, mas há de facto parecenças. Aquilo que foi para mim a surpresa absoluta e que ajuda muito na escola, nas aulas sobre o corpo humano, não é? Sobre todas estas questões de medicina, portanto, todas as aulas que estão relacionadas com a medicina, com o corpo humano, com a fisionomia, aí é mesmo uma surpresa muito grande para quem não sabe, eu não sabia, que é muitas palavras também em alemão vêm do latim, vêm do nosso latim. Então, por exemplo, praticamente todas as especialidades de medicina, lá está, já falámos aqui também, geriatria, cardiologia, urologia. Então, geriatria, geriatrie, cardiologia, cardiologia, urologia, urologia. Então aqui vamos só adaptar também o final para o gui, por assim dizer. Mas é fantástico. Por exemplo, quando nós vamos a um hospital para ver as setas, as direções, onde é que são as estações. Portanto, por exemplo, estação, nós também dizemos, estação de paliativos. Lá está. Estação, station e cuidados paliativos, ou medicina paliativa, medizinische, also Palliativmedizin, sozusagen. É idêntico. E se tu fores a um hospital, como eu estava a dizer, até se for estrangeiro, claro, precisas de conversar, comunicar, mas a nível da informação escrita sobre as estações e até sobre as especialidades e até algumas palavras, por exemplo, catéter, nós dizemos também o nosso catéter, não é? Catéter. Então, na área da medicina há efetivamente muitas palavras que são parecidas. Então eu aí sentia que tinha uma vantagem em relação aos meus colegas, até quando já estava no Ausbildung, porque todas essas aulas sobre anatomia, sobre o corpo humano, nós temos muito mais vantagem do que eles. Tudo o que tem origem no latim, por exemplo, pulmões, pulmonale, dorsale, costas, não é? Costale, tudo o que tem a ver com esta. Portanto, os alemães também, não é? E os médicos, portanto, eles têm que estudar as palavras na sua origem como elas são. E então aí, por exemplo, eu posso-vos dizer que eu, que não sou muito boa em anatomia, embora esteja nesta área, mas de uma forma diferente, cada um tem naturalmente os seus fortes, que não sou assim tão boa anatomia, não sei aquelas coisas todas de cor, os músculos, os ossos, os órgãos e tudo. Eu, no entanto, a estudar e a ler tinha mais facilidade, tinha muito mais facilidade do que eles. Isso é ótimo. Então, falámos aqui das coisas positivas. Agora, as coisas um bocadinho complicadas ou bastante complicadas. Há coisas que eu acho que por mais anos que aqui estejas não vais conseguir ultrapassar, não vais saber a 100%, mas também já não precisas. Se tu souberes ali nos 70%, as coisas já são bem boas. Então, a maior surpresa, enfim, que me... e que acho que deixa todos os estrangeiros um bocadinho desiludidos e aborrecidos e confusos é que eles têm o artigo neutro. Portanto, nós temos o artigo feminino a, temos o artigo masculino o, e pronto, o que é excelente.
não é? Temos a mesa, o carro, a cadeira e tudo mais. E eles ainda têm o neutro, ou seja, a é o die, o é o der e depois temos o das. Como por exemplo, um carro, ein Auto, é neutro, das Auto. Baby, um bebê, lá está, bebê, baby, é um bocadinho inglês, mas é das Baby. E então há assim algumas situações que às vezes, se calhar, o das tu tens de decorar, não há forma de teres aqui uma lógica ou uma regra, tens de decorar. E em muitas situações tu tens de decorar mesmo o artigo, porque os artigos, e aqui é que eu acho que é um bocadinho difícil, não correspondem exatamente ao feminino e ao masculino que nós conhecemos. Por exemplo, nós temos a cadeira, a mesa, que é feminino, e em alemão é masculino. Der Stuhl, a cadeira, e der Tisch, a mesa. Pronto, e é ao contrário. Aqui é um bocadinho complicado porque no início, claro que faz confusão e é claro que vais aprendendo, vais falando, vais sabendo. Alguns estrangeiros, eu creio que, por exemplo, a língua russa, eles não dizem os artigos, maioritariamente eles não dizem, acho que é também na língua deles. Então, pronto, olha, já têm esta facilidade, o que significa que também não estão a falar o alemão correto nesse sentido, mas também não cometem aquele erro de dizer die Stuhl, die Tische, que é errado. Mas que acontece. Acontece. Mas pronto, quando começares a estudar vais vendo, vais percebendo e depois há ali também algumas regrazinhas que, por exemplo, a maior parte das palavras que terminam em e, normalmente são femininas. Die, sei lá, die Sache. Normalmente as palavras que acabam com um E no fim são femininas. Agora, se eu me lembrar aqui de alguma, eu já vos vou dizer. Entretanto, há aqui uma outra questão que é a da gramática. É difícil. Depois, nós somos muito, muito práticos e eu acho que é ótimo. Temos o nosso feminino, o nosso masculino, o e, aliás, a e o. Então, em alemão tu tens der, die, das. Até aqui, pronto, só o das, o neutral é que é novo, mas depois tens a gramática, tens as formas gramaticais. Então, conforme aquilo que tu dizes, como dizes, é aplicada uma regra de gramática em certas situações, que eu não vou naturalmente aqui dar um curso de gramática alemã, mas só para dizer que por vezes já não é der, é dem, ou den. Então aí tudo se complica um bocadinho. Mas aí já é uma questão que, enfim, já é tu saberes mesmo corretamente aplicar a gramática, não é? Importante é tu saberes o vocabulário. Eu acho que aí é mesmo o essencial, é nós sabermos o vocabulário, é nós sabermos o que é que a pessoa nos está a perguntar, é nós sabermos o que é que estamos a dizer. Acima de tudo, eu acho que o principal é tu quereres perguntar alguma coisa ou dizer alguma coisa. Por exemplo, nos médicos é absolutamente essencial, não é? Tu tens que explicar as coisas. Já me aconteceu ter que estar em 2 ou 3 situações no hospital para pequenas cirurgias, pequenas ou uma um bocadinho maior, e é claro que a língua é absolutamente essencial. E depois, só aqui para dar mais um exemplozinho, mas aqui é uma questão de hábito e nós habituamos e nós conseguimos. É uma questão depois de raciocínio. Por exemplo, nós normalmente utilizamos o verbo na sequência da frase, não é? E eles, em algumas situações, nós temos que aplicar o verbo no fim. Como digo, eu não vou dar aqui aulas de gramática, só vou dar aqui um exemplozinho, portanto eu também não sei dizer
os nomes gramaticais e os termos corretos, mas eu só quero dar uma ideia de principais coisas positivas e de algumas que a nível de construção de frases e gramática nos fazem ter que fazer aqui um bocadinho de mais de estudo e de exercício, mas que depois de contornados, na realidade, é quase sempre no nosso dia a dia nós já aplicamos isto tudo muito bem. Claro, não vai ser a 100%, mas lembrem-se, um alemão a aprender português ou um estrangeiro a aprender português. Eu ouço dizer que a nossa língua é muito difícil de ser, de eles aprenderem. Eles já me disseram que, várias pessoas já me disseram que espanhol ótimo para aprender muito fácil, muito mais fácil, mas português é muito difícil. Então vamos lá pensar um bocadinho. Se eles também têm tanta dificuldade em aprender a nossa língua e quando aprendem, obviamente, não conseguem falar corretamente, não conseguem falar sem acentos, sem pronúncias, sem. Mas pensa o seguinte: um estrangeiro, um inglês, um francês, um alemão, um sei lá o quê, está a falar contigo. E está a falar de forma como ele consegue, como ele sabe. Uma característica muito importante, por exemplo, da língua portuguesa, e isso não muda, é o som nasal que nós temos. Quando nós dizemos o cão, a mão, quase nenhum estrangeiro consegue dizer isto corretamente. O cão, ora, o mau, porque lá está a questão dos artigos, não é? Por isso é que eles também trocam os artigos, porque na língua deles é diferente e nós sabemos que também muitos estrangeiros a falar a nossa língua dizem o artigo errado. E nós portugueses, que somos aquele povo que quer comunicar, que quer conversar, que quer tudo e mais alguma coisa, nós tentamos sempre compreender, não é? E fazemos um esforço, e se nós fizermos um esforço, nós vamos compreender a pessoa. Se houver alguma palavra que estiver fora completamente do contexto, meu Deus, o que é que tu acabaste de dizer? Epá, acontece. Acontece a qualquer estrangeiro. E connosco também, se houver uma palavrinha assim que esteja completamente fora do contexto, epá, espera aí que eu disse isto mal, mas uma coisa que me ajudou sempre muito e ainda ajuda é, se eu não souber uma palavra, eu vou tentar encontrar um sinónimo. Entendem? É, por exemplo, estou aqui a tentar lembrar-me, sei lá, uma coisa qualquer. E eu não me estou a tentar lembrar da palavra em alemão. Então, se calhar, tentar pensar numa palavra parecida, num sinónimo. E isso também já me ajudou muitas vezes, em que eu não consegui, no momento exato, dizer exatamente aquilo que eu queria, como eu queria. Encontrei ali um sinónimo, uma forma diferente de dizer a mesma coisa. E é claro que depois, mais tarde, 1 ou 2 horas mais tarde, vem tudo aqui na minha cabeça e eu já sabia dizer aquilo tudo, não é? É sempre assim. Acabamos por. Acaba por vir tudo aqui, assim, tudo o que nós estudarmos e tudo o que está guardado acaba por vir aqui à nossa memória. Enfim, hoje já estamos aqui um bocadinho com o tempo um bocadinho mais vasto, mas eu vou já terminar. Como é óbvio, este vídeo eu também só vou fazer em português, acho que não faz sentido fazer em alemão. Quem está a aprender alemão, e por isso eu também faço estes vídeos em alemão, para as pessoas que eventualmente estejam também ou na Alemanha e já saibam um bocadinho alemão e então também compreendem melhor os meus vídeos, não é? E porque eu também estou aqui a tentar ajudar as pessoas que também vieram e aquilo que eu possa ajudar, aquilo que eu possa orientar, dar sugestões, é essa a minha missão aqui e por isso eu faço também estes vídeos na língua alemã. Acho que às vezes é mais fácil, eu pratico também, e não vão sair perfeitos, como é óbvio, mas eu pratico. É assim, é assim. Se houver algum erro muito grave, então espero que não, mas é uma forma também de eu praticar. E acho que é mais fácil para algumas pessoas, por exemplo, para um espanhol, acho que é muito mais fácil, e há aqui muitos espanhóis, ouvir em alemão do que ler em português, porque eles têm muita dificuldade em entender o português.
muita. Se já têm muita dificuldade em entender o português falado, não é? Quando nós falamos diretamente com eles, eles não te compreendem. Então, claro que a ler vai ser complicado. Enfim, vou só deixar aqui um último exemplo, que é a questão do verbo e do sítio onde o verbo na frase é colocado. Por exemplo, um exemplo que eu tinha aqui, eu tenho de ir ver um vídeo da Sara no YouTube. Eu tenho de ir. Então, nós temos o verbo ter e depois temos o verbo ir, que no nosso sentido o ir serve para muitas coisas. E eles, quase toda a frase é idêntica, portanto a língua alemã também não é assim tão diferente, mas, por exemplo, há só aqui uma diferençazinha no verbo. Eu tenho, ich muss, de ir, aqui já entra o verbo em português e eles aqui entram logo com o sujeito. Ich muss ein Video von Sarah auf YouTube sehen. Então, o segundo verbo vem no fim. E aqui, pronto, é uma questão gramatical e é uma questão também de se aprender aqui, claro, um bocadinho, porque tem a ver com alguns verbos que se aplicam e o müssen portanto, é o ter, muss, müssen, é o verbo eu ter, eu tenho, portanto, ter, não é? Implica sempre que o segundo verbo vai ser então declinado no final da frase. Pronto, são aqui algumas dicas, algumas sugestões, ou pelo menos as coisas que a mim logo de início mais me impressionaram, quer positiva, quer negativamente, não gosto de dizer isto, mas foram algumas situações em que eu pensei isto vai ser um bocadinho mais difícil do que eu estava à espera, mas como digo, até hoje ainda há situações que eu ainda aprendo sempre e que acho que afinal são um bocadinho mais fáceis também. E como digo, o truque aqui é tu encontrar sempre uma solução. Não conheces uma palavra, pensa como é que se diz em português. Vou tentar fazer aqui uma adaptação, se calhar cola, e em muitos casos é correto. Depois tens aquelas palavras que tu efetivamente não te lembras, não há sinónimo nenhum, não há nada. Não há nada. Então, tenta dizer de outra maneira. Tenta encontrar uma outra forma de dizer a mesma coisa, porque nós, como estrangeiros, tendencialmente estudamos uma forma relativamente simples de dizer uma coisa, não é? Nós estamos aqui, é como tu ires aqui à inteligência artificial e pôs lá uma frase e depois ela vai-te dar várias sugestões, como é que tu dizes assim, como é que tu dizes assim, como é que tu dizes assim, de uma forma mais formal, de uma forma mais cuidada, é claro. E isso na nossa língua mãe é sempre muito mais fácil. Numa língua estrangeira, normalmente nós encontramos ali uma forma, digamos, aprendemos, por exemplo, uma forma mais formal, uma forma mais informal e aplicamos. Pronto. E por vezes, se não estás a conseguir dizer uma coisa, pensa na tua língua materna, opa, como é que isto se diz, se calhar de outra maneira. E muitas das vezes, pelo menos comigo funciona muitas das vezes, eu vou lá e digo as coisas de outra forma e funciona. Bom, então por hoje é assim, são as minhas dicas e agradeço muito se estás aí, se apareces, tens interesse aqui por estes temas e vemo-nos então muito em breve. Um beijinho grande.